A graça do Senhor Jesus seja contigo, meu irmão, minha irmã. Eu quero estar lendo a passagem de Lucas 24, capítulo 13 em diante, versículo 13 em diante, me desculpe, e meditar com os irmãos a respeito de alguns aspectos que saltam aos nossos olhos nesta maravilhosa passagem. Este texto fala da ressurreição de Jesus, daquele período em que Jesus tinha ressuscitado, já o terceiro dia em que ele já havia ressuscitado, e a narrativa nos fala que 2 discípulos faziam uma caminhada e durante essa caminhada, essa longa caminhada, segundo as estimativas de alguns escritores, uma caminhada de 10 quilômetros, nesse caminho eles vão ter um encontro com a vida. Eles vão ter um encontro com Jesus, que já havia ressuscitado, e eles ainda não tinham entendido o plano de Deus, eles não tinham alcançado o que Deus estava fazendo, apesar de serem conhecedores das Escrituras, apesar de serem conhecedores da história, e, portanto, pessoas que deveriam estar aptas a entender o que estava acontecendo, eles estavam alheios a tudo. Vamos ler a partir do verso 13. O verso 13 que diz: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, 2 dos discípulos, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Como eu disse, segundo alguns historiadores, 60 estádios daria uma média de 10 quilômetros. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só um turista em Jerusalém? E portanto não sabe as coisas que nela se tem sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres entre nós nos surpreenderam, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lhe deu, e abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Muito bem, nós temos aqui a história do terceiro dia da ressurreição do Senhor Jesus. E ali, naquela manhã do terceiro dia, daquele fatídico dia, acontecem algumas coisas. Mulheres foram ao sepulcro, dentre elas Maria Madalena, e voltaram dizendo que o corpo do Senhor tinha desaparecido e que elas tinham tido contato com anjos, cujos anjos disseram elas, que ele está vivo. 2 desses discípulos, então, se dirigem para uma aldeia que ficava a uma longa distância, a uma boa distância, e enquanto caminhavam, 2 judeus, 2 homens da cultura de Israel, portanto 2 crentes, 2 conhecedores da palavra de Deus, 2 conhecedores das Escrituras, 2 conhecedores da história, 2 pessoas que deveriam estar, como eu disse, aptas a perceber tudo o que estava acontecendo. Eram pessoas que deveriam estar preparadas e cheias de júbilo, de alegria em seu coração e de esperança. A esperança de a qualquer momento rever o Messias, o seu mestre, o seu amigo, aquele que por muitos anos caminhou com eles e fez maravilhas, como eles mesmos dizem, né? Ele era homem poderoso. Suas palavras e suas obras tinham poder diante de Deus e do povo, disseram eles para Jesus. Falando do próprio Jesus, sem saber que falavam com Jesus. No verso 19 eles dizem: ele era um homem poderoso nas suas obras e nas suas palavras diante do povo e diante de Deus. E nós esperávamos que fosse ele que viesse a remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Fazem 3 dias que ele está morto. Dizia Cleopas para Jesus: faz 3 dias que você está morto. As contradições são patentes no texto. Eles narrando para Jesus, eles dizem: mulheres foram lá e não encontraram o corpo dele. Bom, se o corpo não estava lá, ficam 2 alternativas: ou ele ressuscitou ou alguém roubou o corpo. Mas essas mulheres não voltaram só noticiando o desaparecimento do corpo. Elas também disseram, disse ele, falando para Jesus, que anjos estavam presentes no sepulcro
e os anjos dizem que ele vive. Meu irmão, minha irmã, a nossa caminhada não pode se basear, se embasar, ter por base somente a nossa história, somente o nosso conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, da letra. Nós precisamos estar caminhando com Jesus. Se você estiver indo ao templo e com Jesus, a vida estará com você. Se na sua comunhão com a membresia da sua congregação, Jesus estiver presente, a vida estará presente em você. Não adianta todo conhecimento, não adianta estarmos numa igreja que ostenta a fama de poder, que tem a tradição de trazer grandes pregadores. Se Jesus não se faz presente nessa congregação, na vida desse povo, na sua vida, nada vai mudar. O texto diz no verso 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. Como estão os seus olhos? Nós vivemos dias em que temos visto a multiplicação quase inacreditável de religiões ditas evangélicas, de igrejas. Nós vivemos dias onde o linguajar religioso está nos lábios de todo tipo de pessoa, de pessoas de todo tipo de caráter, de má índole. Criminosos usam expressões tipo vai na paz, varão, Senhor te proteja, vai para o confronto com os alemãos, o Senhor te guarde, o Senhor te abençoe. Mas Jesus não está presente na vida dessas pessoas. Não existe, portanto, vida. Essas pessoas estão com os seus olhos fechados. Nós conhecemos a história de Saulo de Tarso, o terrível Saulo de Tarso. Fariseu zeloso da lei de Deus, das tradições de Israel, da religião de Israel, aquele homem defendia com a sua própria vida a palavra de Deus, as Escrituras, a Torá. Mas quando ele está caminhando para perseguir os judeus, quando ele ia a caminho de Tarso, e que ele tem um encontro com Jesus, a realidade espiritual de Saulo se mostra patente, ele fica cego. E Deus então, o Senhor Jesus então envia o seu servo Ananias, e Ananias vai lá orar por Saulo e cai as escamas dos seus olhos e os seus olhos são abertos. Aqui nós temos a declaração de que esses dois homens, Cleopas e seu companheiro, conversando sobre Jesus, conversando sobre a história da vida de Jesus. Provavelmente eles falavam sobre o nascimento de Jesus. Recordavam os eventos daquela época em que um casal se apresenta antes de consumar o seu casamento, a moça grávida, e ela anuncia que sua gravidez tinha se dado por uma ação de Deus e não por uma relação íntima com o seu futuro marido ou com outro homem. Eles deviam estar falando sobre a história do crescimento daquele rapaz, Jesus, daquele menino, que aos 12 anos já mostrava uma grande sabedoria,
sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os feitos de Deus, sobre as profecias. E agora, mais recentemente, ele se revela a Israel como o Messias prometido, aquele que remiria Israel. Nós esperávamos que fosse ele, disse Cleopas para Jesus. A decepção, a frustração está patente em suas palavras. Não adianta o conhecimento da palavra de Deus se você não traz dentro de você a fé alicerçada no Espírito Santo, na revelação do Espírito, que faz você entender, e não apenas entender, mas estar com os seus olhos atentos, abertos, para quando as coisas acontecerem, você saber que isto que está acontecendo é cumprimento do que está escrito. E isso faltava neles. Não acharam seu corpo, dizia ele para Jesus. Hoje é o terceiro dia e ele está morto. E as mulheres nos narraram que os anjos falam que ele vive. Os anjos dizem que ele vive. Mas para Cleopas e seu companheiro, ele estava morto. E era com ele que eles estavam caminhando, com o próprio Jesus. Então o Senhor começa, durante aquela longa caminhada, uma caminhada longa, tem o seu lado positivo, que é dar tempo para que se conte uma boa história, que se faça um exame da história do seu povo, do que se está falando. E o Senhor falou, mostrando em todos os profetas, começando por Moisés, o do que estava escrito a respeito do que aconteceria com o Messias, que ele seria entregue na mão de pecadores para ser morto e que ressuscitaria ao terceiro dia, para que então entrasse na sua glória, verso 26. E então o Senhor vai agora e faz como que vai passar direto da casa deles, da estalagem, do lugar para onde eles se dirigiam. E eles convidam o viajante, o estranho. Eles convidam o turista. Olha, já virou o dia, já caiu a tarde, fica conosco. E então Jesus aceita o convite, entra, e no partir do pão eles reconhecem, porque o partir do pão de Jesus era característico, era próprio. E diz aqui, abriram-se então os olhos e o conheceram. Só quando o Senhor abre os nossos olhos é que nós podemos conhecê-lo. Não adianta a frequência 5, 6 vezes por semana na sua religião, não adianta todo o seu empenho, não adianta toda a sua devoção, se o Cristo do Evangelho do Reino não estiver vivendo em sua vida, não estiver caminhando junto com você, junto comigo, os nossos olhos continuarão fechados, não obstante tanto conhecimento que tenhamos, não obstante tanta experiência, tantas coisas que a gente veja ao longo da nossa vida, mas o que importa mesmo, que a nossa vida continuará no atraso, continuará
na mesmice, porque os nossos olhos estarão fechados. O Senhor Jesus então se revela para eles e diz a palavra que os seus olhos foram abertos. Quantas vezes nós temos percebido que pessoas estão tão envolvidas na trama religiosa desse mundo, na trama religiosa da sua igreja, da sua congregação, da sua denominação, mas não está atentando para o seu próprio coração, para o seu próprio espírito, e constatar e se certificar de que o Senhor está atuando em sua vida, de forma que esteja lhe proporcionando a visão espiritual, o abrir dos olhos. 2 judeus, 2 homens nativos de Israel, conhecedores da história de Israel, conhecia a saga de Moisés, conhecia a história de Abraão. A queixa de Jesus é: nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Messias padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Eles narraram para Jesus, na sua incredulidade, as maravilhas que eles descreveram como obras e palavras de poder diante de Deus e do povo. Isso nos dá a ideia de que eles viram aquilo como a glória do Messias, mas a verdadeira glória ele só entraria se ele fosse à cruz do Calvário para derramar o seu sangue para a remissão do pecado do povo de Deus, para a remissão e salvação de muitos. Porque a profecia dizia: ele salvará o seu povo. Salvará o seu povo. Para isso, ele precisaria passar por todo o processo que nós conhecemos, a história, o ministério messiânico de Yeshua, Hamashia, Jesus o Messias. Ele precisaria levar a verdade, enfrentar e confrontar a liderança religiosa do povo de Deus, dos guias cegos que conduziam o povo em sua cegueira, até que isso chegasse a um momento de colapso, no qual ele seria levado à cruz, para que aí então ele entrasse na sua glória. Agora sim, ele entrou na sua glória. Ele ressuscitou e estava ali para abrir-lhe os olhos. E nós conhecemos as passagens lá em João. Ele está na praia, aquela pesca fracassada, e ele manda que lancem a rede do outro lado, e quando volta as redes quase arrebentando, os discípulos já encontram fogo aceso e peixe e pão. Ele já tinha, como tem o seu peixe e o seu pão, para saciar as suas ovelhas, às quais ele abre os olhos. Porque só quem tem os seus olhos abertos pode reconhecê-lo. Senão, nós ficamos passando por ele, cruzando por ele, caminhando com ele e ignorando ele. Continuamos a ignorá-lo. Como se ver pessoas religiosas andando com sua Bíblia na mão, fazendo citações da Bíblia,
comentando os acontecimentos da sua igreja, mas que continuam ignorando-o. Continuam ignorando-o. E ele, então, ali se revela a Pedro, perdoa Pedro, restaura Pedro. Pedro, tu me ama, tu me ama, tu me ama. E Pedro se quebranta. E ele foi trabalhando, abrindo os olhos dos discípulos. E, por fim, ele fala com eles e diz: eu vou enviar a vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem em Jerusalém até que isso se cumpra. E então cumpriu-se. O envio do Espírito Santo foi feito. A igreja foi cheia do Espírito Santo. Uma igreja que já tinha seus olhos abertos. Uma igreja que não ficou apavorada, não saiu correndo quando viu as línguas repartidas como de fogo, o som de um vento impetuoso. Eles entraram em êxtase e começaram a adorar e a glorificar a Deus. Não houve estranheza. Por quê? Porque os seus olhos já tinham sido abertos. Você que assiste este vídeo, preste atenção nisso que eu vou lhe dizer. Se apegue à sua palavra, à sua Bíblia. Fale com o Senhor. Ore ao Senhor. Nós vivemos dias em que a igreja, muitas das vezes, desperta mais desconfiança do que segurança. Nós agora, mais do que em todas as épocas, estamos dependentes do Senhor Jesus e do Jesus que nós precisamos ter com Ele face a face, para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente compreenda este mundo em que estamos vivendo. O mundo pandemia e que virá agora o pós-pandemia, nos trazendo só o que o Senhor sabe. Nunca, nunca em toda a história da Igreja do Senhor precisamos tanto estar com o nosso coração cheios do Espírito Santo e os nossos olhos abertos, para que a gente não fique fazendo longas caminhadas e contando histórias com a voz em tom triste e desesperançado. A palavra de Deus diz que a fé produz a esperança. E a esperança não traz tristeza. A esperança tem que trazer alegria. Eles deviam estar cheios de alegria, olhando em volta. Ele deve estar por aí, vai aparecer a qualquer momento. Ele ressuscitou. Está escrito que ele ressuscitaria. E as nossas irmãs nos avisaram que os anjos já disseram que ele vive, mas não, eles estavam desanimados, desesperançados. E o Senhor, então, revelou-se a eles no partir do pão, e abriram-se os seus olhos. No verso 16, diz: mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E no verso 31, abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Eles estavam vivendo o terceiro dia, o dia mais glorioso daquele momento histórico, daquelas pessoas que estavam vivas ali, porque era o momento em que a parte mais saborosa da história humana de Jesus iria acontecer. A ressurreição. A ressurreição.
O apóstolo Paulo diz, irmãos, se não existe ressurreição, vã é a nossa fé. A nossa fé é vã, inútil. O dia que deveria ser o dia de maior expectativa, para um grito, uma explosão de alegria, eles estavam tristes, desanimados, desesperançados. Porque é assim que a gente fica quando nós não buscamos a face do Senhor. Então fica aqui esta mensagem para os meus irmãos que assistirem este vídeo. Não se fiem apenas nas suas crenças, na sua denominação, na sua religião. Leia a palavra de Deus, ore ao Senhor Jesus, clame a Ele para abrir os teus olhos. Suplique, porque os dias são muito maus. Mas o Senhor é o mesmo e é o que disse: estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Então o que nós precisamos fazer é buscar a face dele, reconhecer a nossa incapacidade e pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja. Geazi não via nada. Geazi estava desesperado. Aliás, Geazi via o negativo. Ele via a quantidade de soldados cercando o território onde estava Eliseu. O desespero, Geazi era o próprio desespero em pessoa. Aí Eliseu fez uma oração curta, mas tremenda. Diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. Então Geazi viu que o exército que estava em volta dos inimigos era uma coisa fantástica, porque os olhos de Geazi foram abertos. Os olhos de Cleopas foram abertos. E os meus olhos e os teus olhos precisam ser abertos. Há muito engano, irmãos. Há muito engano, mais do que nós podemos perceber, mais do que conseguimos imaginar. Mas o Espírito de Deus é poderoso para abrir os nossos olhos e nos mostrar a vereda, o caminho pelo qual os santos andarão. O profano não andará nele. Que o Senhor Jesus te abençoe e derrame sobre ti a sua graça. Shalom Aleichem. A paz seja contigo, a paz seja convosco.